Vamos abrir em Gênesis 4, 3. É sempre complicado. É sempre complicado quando os outros vêm prosperar. O que é que eu quero dizer com isto? Em Gênesis 4:13, o que é que aconteceu? Adão e Eva pecaram, foram retirados do paraíso. Adão conheceu Eva e ela concebeu e teve 2 filhos. E dos 2 filhos chegou a altura de dar oferta ao Senhor. E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E intentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim a sua oferta não atendeu. Peço desculpa. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Porquê? Porque Deus reparou na oferta de um e não reparou na oferta do outro mais? A inveja foi tão grande que Caim matou Abel. Será que Caim não devia ter entendido o que é que Deus se agradava e mudar a sua atitude? E então na próxima oferta que apresentava, aí traía uma oferta que agradaria a Deus. Mas o seu comportamento foi exatamente o contrário. Ele veio a matar o seu irmão. A Bíblia diz: porque é que reparas tu nos outros e não olhas para ti? Como é que nós estamos a andar na Terra? O que é que nós estamos a fazer? Será que o que estamos a fazer está a agradar a Deus? Eu pergunto isto constantemente. Não a homens, não a mulheres, mas pergunto a Deus. O que eu estou a fazer está-te a agradar? E essa é a minha preocupação. Respeito a tudo o resto que acontece à minha volta. Não me importa. Importa-me agradar o meu Deus. Então, vamos dar a oferta. Não? Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por podemos semear no teu reino e semeamos também o nosso coração, Senhor. Porque dependemos de ti para tudo. Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Vamos abrir em Gênesis 6, 5.
título da mensagem é Servir a Deus. E que eu falo a vontade de Deus e não a minha. Que seja o que Ele quer e não o que eu quero, em nome de Jesus. Cada vez que falamos em servir a Deus, eu lembro-me de um monte de coisas, lembro-me do que é que aconteceu comigo. Lembro-me que eu queria servir a Deus muito, muito, muito no meu coração e queria servir e vinha servir e glória a Deus. Mas entenda uma coisa, nós estamos a servir segundo a nossa vontade, o que nos é fácil, ou estamos a servir segundo a vontade de Deus? É que existe uma diferença. A diferença é que, de uma maneira, nós estamos confortavelmente e fazemos o que achamos melhor, o que deve ser feito segundo a nossa perspectiva, segundo o que nós achamos, e da outra forma, pode não ser confortável para nós. Pelos exemplos bíblicos, eu posso dizer que quem quer servir a Deus vai ter que abdicar de algumas coisas na vida. Quem quer servir a Deus vai deixar de ter isto ou aquilo? Não, não é isso. Mas as coisas que você mais ama, você tem que rever as suas prioridades. Você mais ama isto ou aquilo do que a Deus, esqueça. Você isto ou aquilo tem que mandar fora da sua vida. Gênesis 6:8. E diz aqui: E o Senhor viu a maldade do homem que se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A Bíblia fala sobre homens que maquinam pensamentos viciosos. A Bíblia fala que nós todos estávamos afastados de Deus e que foi pelo grande amor de Deus que Jesus Cristo veio à Terra e veio ser salvação de todos aqueles que nele creem. Então somos todos pecadores e destituídos estávamos da glória de Deus até aceitarmos Jesus. Até, ao aceitarmos Jesus, tornarmos melhor que os outros? Não. Tornarmos filhos de Deus, andando com Deus e querendo melhorar a cada dia. Você pode dizer, mas há tanta gente aí, mesmo a andar na igreja, que às vezes faz coisas. Estamos todos em construção, realmente. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Aqueles que estão em construção estão a fazer um esforço para mudar. Mas há quem não faça esforço e acha-se que está certo. E esse que acha-se que está certo já está errado. Durante todos estes anos, durante parte de todos estes anos na minha vida, da minha vida já como cristão, Deus me tocou para fazer coisas e eu constantemente questionava a Deus se Ele queria que eu fizesse de outra forma. Se eu queria que eu fizesse de uma maneira diferente. Se eu tivesse feito alguma coisa errada, eu pedia perdão, eu ia e se tivesse magoado alguém ou feito alguma coisa errada a alguém, que Deus me mostrasse que eu ia pedir perdão a essa pessoa. Porquê? Eu não quero perder Deus. Eu não quero perder Deus. Será que eu posso dizer que tenho perdido muito na minha vida? Graças a Deus não, mas se calhar pela minha atitude. Se calhar por querer pôr Deus em primeiro lugar. Deus reparou que a humanidade estava
Muito mal. Mesmo muito mal. Ouça, eu não sei se você vê o telejornal, ou vê as notícias, vê coisas, e você ouve, ouça, está de mal a pior. Está mesmo de mal a pior. Se aqui nós vimos que a maldade do homem se multiplicara, atualmente fazem-se as coisas piores que você alguma vez já viu. Matam-se pessoas por nada. Matam-se pessoas porque se amam. É loucura. Isso é amor. Não, não tem lógica nenhuma. Lembro-me, uma altura, antes de eu aceitar Jesus, eu era guarda noturno, estava a passar por uma situação difícil porque pensava que o amor da minha vida tinha desaparecido da minha vida, estava a passar uma situação muito difícil e os pais dessa rapariga chegaram a pé de mim e dizer: estamos com receio que tu possas fazer mal a ela. E eu disse: eu fazer mal? Mas como vou fazer mal? Então, se eu gosto dela, como é que lhe alguma vez vou fazer mal? Eu fui perder. Pois Deus mostrou realmente que era o verdadeiro amor da minha vida. Depois de eu perceber que o verdadeiro amor da minha vida era Jesus, Ele me deu outro amor. Deu a minha esposa, me deu os meus filhos. E glória a Deus por isso. Eu quero que você entenda uma coisa. Os tempos não são bons. Mas está na altura de você servir a Deus. Alguns dizem: não, como estão as coisas, não. Não é sua vontade que você tem que perceber, é a vontade de Deus. Por isso é que eu comecei por dizer, alguns pensam que servir a Deus é fazer o que eles querem, não fazer o que Deus quer. Eu quando vos trago aqui a Gênesis 6, eu quero agora ir a um pouco, vamos só uns versículos mais abaixo e vamos ao 8. Gênesis 6, 8, e diz aqui: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé, e Noé era varão justo, reto, nas suas gerações, Noé andava com Deus. E por isso Deus reparou nele. Reparou que ele era diferente dos outros, que ele queria andar com Deus, que ele fazia um esforço para estar com Deus. E por causa disso, Deus o abençoou. Mas abençoou com quê? Com trabalho. Ei, abençoar alguém com trabalho? É. Veja aqui no versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento ou divisões na arca e batumarás por dentro e por fora com batume. Desta maneira farás para ti de 300 côvados e de comprimento da arca e 50 côvados na sua largura e 30 côvados na sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás por cima. E a porta da arca porás no seu lado. Farás andares baixos, segundos e terceiros. Deus gostou tanto deste homem que lhe deu trabalho. Ouça, e um trabalho não é fácil. Esta madeira de gofer é uma madeira que é dura, difícil de manejar. Eu cheguei a eu penso, será que não era carpinteiro ou percebia alguma coisa de madeira?
segundo o meu conhecimento de tudo o que Deus faz, eu não acredito que ele fosse carpinteiro. Porque Deus chama muitas pessoas que não percebem nada de assuntos e agarra e mete-as a perceber. Segundo eu conheço de Deus. Então Deus lhe deu trabalho. Um trabalho. Mas um trabalho de tal maneira importante que lhe salvaria a vida dele e da sua família. E é isso que Deus lhe quer dar agora. Um trabalho que lhe vai dar a salvação a si e todos aqueles que estão consigo. Há anos atrás, há muitos anos atrás, Deus me disse assim: constrói a arca. Eu tenho em minha casa um quadro que eu fiz com uma imagem de uma arca, tipo a arca de Noé, e com versículos bíblicos que Deus me disse na altura. E eu tenho, inclusive, no meu tablet a dizer: constrói a arca. Você está a construir a sua arca. Você está a fazer o que quer ou o que Deus quer. E você pode dizer: mas eu não sinto fazer nada. Então você está a construir a arca. Está a construir a sua arca. Está a fazer a vontade de Deus. Mas eu sinto que eu deveria fazer isto ou aquilo. Você não está a fazer, você não está a construir a arca. Agora entenda uma coisa: todas as coisas têm um tempo para Deus. E na altura certa, Deus vai mostrar e proporcionar a cada um de nós aquilo que devemos fazer. E isso chama-se servir a Deus. Agora entenda uma coisa: Deus é específico em tudo o que faz, em tudo o que pede. E Ele disse o tamanho da arca. Ele disse a largura da arca, a altura da arca, que devia ter 3 andares, que deveria fazer uma janela. Só uma janela. E que havia de ter uma porta de lado para que pudesse entrar toda a gente que Deus queria lá por dentro. Principalmente animais. Eu não acredito que foi fácil fazer a arca. Eu acredito que durante todo o tempo Noé pensava: mas será que foi isso que eu ouvi? Será que o que estou a fazer é de Deus? Será que é a vontade de Deus? Eu acredito que as outras pessoas, ao verem a construir: mas o que é que estás a fazer? É uma cabana tão grande. Mas parece que está ao contrário. Tens a quina para baixo quando devia estar para cima. E depois, quando começaram a perceber que era um barco: tu estás a construir um barco aqui? Fogo! Estamos nós a viver e tu estás decidido a viver de uma forma diferente? Tu estás a dar a tua vida por um barco? Eu acredito que tenha anos e anos assim. Anos e anos ouvido. Como cheguei a ouvir: andas lá na igreja? Ainda andas lá? Pessoas às vezes não compreendem. Alguns não querem ver. Mas quando precisam de ajuda, se lembram de Deus. E Deus os ajuda. Os largam Deus outra vez. Jesus viu 10 leprosos. 10 leprosos. Virou-se para os 10 e os apresentar ao sacerdote. Sabe porquê que eles tinham que se apresentar ao sacerdote? Eu vou-lhe explicar porquê. Porque, segundo a lei,
Eles tinham que, se estavam com alguma doença, com algum problema, se eles estavam leprosos, eles tinham que se apresentar ao sacerdote e o sacerdote iria ver a sua pele, a sua carne, para ver se estavam curados. E se estavam curados, ele é que declarava que estavam curados. Portanto, os 10 fizeram um ato de fé indo ao sacerdote. Portanto, eles confiaram na palavra de Jesus. Mas um deles, ao ver que estava curado, voltou para trás e agradeceu. Jesus perguntou: onde é que estão os outros 9? Os outros 9 preocuparam-se mais com as suas coisas, com a sua bênção, do que agradecer a Deus. O que é que cada um de nós está a fazer real? Porque era maravilhoso. Você está a construir a sua arca. Está a construir a arca para a sua família. Está a construir a arca para os seus, ou continua a olhar para as suas coisas, da sua maneira, daquilo que você acha, daquilo que você quer, e esquece da vontade de Deus. Como é que vai ser a sua vida? Como é que vai ser? Deus proporciona todas as coisas. Deus nos chama. E nos chama com um propósito. E esse propósito é nós abençoarmos os outros. Abençoar, trazendo aquilo que Deus quer que nós sejamos, as boas novas de salvação para todos. Pois impedimentos vão acontecer. Trabalho difícil, garantidamente que é. Garantidamente. Acham que foi fácil construir uma arca enorme? Verdadeiramente enorme. Ele Noé podia ter dito: mas porquê é que eu vou fazer uma coisa tão grande? Se tu vais destruir toda a terra, para que é uma coisa tão grande? Em princípio, só eu e a minha família se vai. Para que é uma coisa tão grande? Bastava um barco mais pequeno. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu volto a dizer, graças a Deus que Noé não disse um pio sequer. E obedeceu. Não dizer um pio e estar calado, e calar muitas das vezes a voz que está no interior de si, pois é muito complicado. Versículo 18. Ou vamos continuar a ler? Versículo 17, logo a seguir. Vamos a ler o 16, 17. Eis que trago dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecei o meu pacto, e entrarás na arca tu, teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos, contigo. Tudo o que vive, toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca e os conceberás com vivos contigo, macho e fêmea serão. Aves, conforme a espécie, tomarás para ti comida, e assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim ele fez. Oh glória! Oh glória! Versículo Gênesis 7, 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei de visto justo diante de mim nesta geração. Será que ele refilou enquanto estava a construir a arca? Será que ele não apanhou impedimentos, coisas difíceis de fazer? Claro que é. Será que não gozaram com ele por ele estar a fazer o que estava a fazer?
Será que não tentaram impedir? Não gozavam? Eu me lembro de tanta coisa. Mas o que é mais importante? Deus na sua vida ou o que as pessoas falam? Deus na sua vida ou o que você está a passar na vida? Deus na sua vida ou todas as dificuldades que você está a ter para poder completar o plano de Deus? O que é mais importante na sua vida? Ouça, a Bíblia diz que alguém que quer servir a Deus, excelente obra deseja, mas prepare-se, não vai ser fácil. Eu acho que devemos ouvir mais vezes isto, porque não vai ser fácil. E então dizer, então muita gente vai dizer, ouça, muita gente pode desistir, mas aquele que sabe que tem que servir, pouco importa o que possa ver. Eu lembro-me, eu estava tão contente nesse dia, eu fui à frente, na altura, no final da reunião, punho-me de joelhos e eu disse, eu me consagro a ti, Senhor. Ouça, eu fiquei tão feliz por fazer aquilo, estava mesmo contente. Passei a pior semana da minha vida. Parecia que estava com raiva de tudo e de todos, nessa altura. E eu acho que não. Graças a Deus que eu não era casado na altura. Graças a Deus. Ei pá, mas que semana. Parecia que a minha vontade era bater em toda a gente. E eu disse, mas como é que é possível? Eu disse, me consagra a Deus, isto parece que está tudo... O que eu não estava a perceber é que Deus estava-me a mostrar o que ainda estava dentro de mim. As coisas que não prestavam, que ainda estava dentro de mim. Ele estava-me a trazer à tona. Para eu perceber as coisas que eu estava errado. E para pedir perdão a Deus e pedir que Ele tirasse de mim. Essa semana passou, outra semana passou. Eu veio outra vez a mim e eu voltei a ir à frente e disse, Senhor, eu me consagro a Ti. Outra vez estava todo contente. E Deus virou-se para mim e disse-me assim, vai tudo acontecer outra vez. Eu lembro-me na altura, baixei a cabeça. E eu dentro de mim disse, se tiver que ser, Senhor, que venha. Nós temos que perceber que nós não somos perfeitos. Nós temos que perceber que dentro de nós, se temos os hábitos deste mundo, que temos que tirá-los dele. Que há coisas que se calhar nascemos já, que são erradas. E que temos que perceber isso. E pedir a Deus ajuda para nos tirar de nós. Não somos perfeitos. E eu vou-lhe dar uma novidade, enquanto andarmos na terra não seremos. Mas temos que andar com Deus. E Ele nos vai limpando para podermos andar na sua presença. Muitos podem dizer, não, mas eu sirvo a Deus à minha maneira. Ai, meu Deus. Imagine, você está num trabalho. Você é contratado para fazer um trabalho. E chega ao trabalho e o patrão diz-lhe, olha, você tem que fazer isto assim, assim. Não. Eu trabalho para si à minha maneira. O patrão ficava a olhar para ele e dizia, diga. Não, você tem que fazer o que eu quero, diria o patrão para si. Não, eu trabalho para si, mas é à minha maneira. Eu vou fazer o que eu quero. Realmente é o primeiro dia, mas também é o seu último dia. Percebeu a comparação? Você vai servir a Deus ou vai fazer a sua vontade? Ou você vai servir a Deus ou vai continuar a fazer da forma que você quer, como quer?
Como é que vai ser? Eu lhe digo, você quer servir a Deus, Deus vai abençoá-lo muitíssimo. Mas prepare-se, porque vão vir coisas. Prepare-se, porque Deus vai lhe mostrar o que está dentro de si. E há coisas que você não vai gostar. E você vai deitar a culpa aos outros. E na volta não é os outros, é você próprio. Na altura, era bastante dinheiro. Eu fui para receber a um sítio, onde era guarda noturno, fui para receber. E ele pagava de 3 em 3 meses, ou que era assim. E eu foram acumulando recibos, eu ia lá para receber e não pagava, ia lá para receber. Quando chegou ao final do ano, eu passei os recibos. Quando cheguei ao final, para ir lá receber, a firma tinha falido. E eu tinha perdido para aí 500 euros. O que hoje não é muito, mas na altura era mais dinheiro. Eu fiquei... Fogo, mas fez-me perder dinheiro, paguei impostos destes recibos que passei, ainda tive que pagar ao Estado e não recebi o dinheiro. Eu fiquei muito... Eu tinha a morada do homem, eu tinha o número de telefone do homem. Eu vou lá, eu vou lá. É o que é que Deus me disse? Está quieto. Mas eu podia ter feito o que eu queria. Mas eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Assim como Jesus falou, eu fiz. Eu tinha provas que andavam a fazer coisas contra mim, andavam a tirar coisas de mim. Tive provas. E Deus disse, manda as provas fora. E depois ainda meteu a trabalhar para essa pessoa de borla, sem receber nada. Você diz, mas como é que é capaz? Eu não ando a servir a homens, eu ando a servir. Eu quero fazer o que Ele quer, não o que eu quero. Será que sou perfeito? Se eu fosse perfeito já não estava no planeta Terra. Você entende? Deus quer moldar em cada um de nós o seu caráter. Para isso, calhar vai ter que doer. Vamos abrir num livro mais à frente, num livro de Neemias. Neemias 6:1. Neemias 6:1. Em Neemias 6:1, Neemias onde é que está na Bíblia? Está mais à frente, mais atrás? Onde é que está? Onde é que os meus Neemias foram? Malaquias? Não. Neemias está depois de Crónicas, Esdras, Neemias. 6. Ups. Neemias 6:1. Foi o que eu disse? Amém. Neemias 6:1. Quem é Neemias? Neemias era um servo. Era alguém que era judeu, que estava na Babilónia, que servia ao rei da altura e servia perante o rei. E ele, Deus tocou nele e ele começou a ficar muito triste. O rei começou a reparar que ele estava triste e disse, por que estás triste? E ele dizia, eu estou aqui a servir o rei, onde tenho tudo, e os muros da minha cidade estão no chão. E a minha cidade está destruída. Jerusalém está destruída. O rei tocou-se, porque era vontade de Deus, e lhe deu uma carta expressa que lhe dava autorização para atravessar todos os reinos, a chegar a Jerusalém e levar tudo o que fosse preciso para levantar os muros. Ele então foi. Quando chegou lá, falou com o povo
E o povo, parte do povo, se juntou a ele, mas outra parte começou a dizer mal dele. Então estava-se a levantar os muros de uma cidade. Estava-se a voltar a fazer a cidade de Deus, voltar a ser cidade, levantar os muros. Não era uma coisa boa. Era. Mas alguns não queriam. Neemias 6:1. E sucedeu que, ouvindo Sabalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalaque e Gesem enviaram a dizer: Vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: Estou fazendo uma grande obra, glória a Deus, de modo que não poderei descer, porque se seria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Glória a Deus. Muitos tentam impedir, muitos tentam, falam a impedir, falam que não vai dar, falam que não vai acontecer. Preparam-se para cair. Preparam-se para cair. Há anos atrás, Deus me disse assim, exatamente como disse a Abraão: todos aqueles que te abençoarem, eu te os abençoarei. Todos aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Nada falei, nem tenho falado contra ninguém. Sabe porquê? Porque uma fonte tem que jorrar um tipo de água. E ou jorra uma água boa, ou joga uma água que não presta. E eu quero jogar a água que presta. Por isso eu tenho cuidado com o que eu falo. Neemias não foi. O que fez com que os inimigos ainda ficassem mais revoltados. E no versículo 12, veja o que é que aconteceu. Então eu, em casa de Sabete, não, desculpem, versículo 12, desculpem, Neemias 6:12. E conheci, eis que não era de Deus quem o enviara. Enviaram um profeta a ele. Enviaram um profeta a ele para fazer com que eu parasse a obra. Então conheci que não era de Deus quem enviara, mas essa profecia falou contra mim. Porquanto Tobias e Samalaque o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que assim eu fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me inflamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Samalaque conforme as suas obras, e também da profetisa não há diz, e mais profetas que procuraram temorizar. Acabou, pois, o muro em 25 de El-Ur e 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós e se abateram muito nos seus próprios olhos, porque reconheceram o que o nosso Deus fizera esta obra. A obra que nós estamos a fazer, a obra que nós estamos a levantar, vai ser a obra de Deus. E Deus fará prosperar segundo a sua boa vontade. Não por capacidades humanas, mas por capacidades divinas. Servir a Deus não é servir na nossa carne, é servir no nosso espírito. É fazendo a vontade dele, mudando as nossas vontades na vontade dele. Você entende?
Glórias te dou, Pai. Todas as coisas. Glórias te dou por me teres chamado. Glórias te dou, Senhor, por tudo o que estás a fazer na minha vida e que se cumpra em mim a tua vontade e que eu faça sempre a tua vontade no nome de Jesus. Haja o que eu faço. Tudo seja para a tua glória e honra no nome de Jesus. Neemias fez o que Deus lhe pediu para fazer. Podem não nos dizer diretamente. Eu lembro-me o que Deus me mostrava quando as pessoas diziam mal de mim. Eu sabia disso. Será que eu falei alguma vez contra essas pessoas? Nunca. Mas eu sabia. Até contra os meus filhos falaram. E eu tive que estar a quebrar tudo isso em nome de Jesus. Para que os meus filhos não lhes sucedessem mal. As pessoas não entendem. Se as pessoas soubessem que há Deus, teriam cuidado com a língua, cuidado com o que falavam, cuidado com o que sentem dentro dele. Vendo que o que está errado, deviam pedir perdão a Deus e pedir que tirasse de si. Não entendo. Eu não sei como é que há pessoas que conseguem. Eu não consigo entender. Andam na igreja, acreditam em Deus, mas tudo o que fazem nega a existência de Deus nas suas vidas. Porque se eles tivessem consciência que há Deus, que verdadeiramente há Deus, tinham cuidado em tudo o que fazem. Tinham cuidado no que falavam, tinham cuidado no que diziam, tinham cuidado em tudo que faziam. Eu quero levar a um último versículo, agora sim no Novo Testamento, 2 Coríntios 1, 2 Coríntios 11, 26. 2 Coríntios 11, 26. Novo Testamento, 2 Coríntios 11, 26. Você vai dizer, mas isso na igreja, você não dá a perceber. Cada vez que Deus nos toca para falar desta forma, não é para dizer mal da igreja, é para a igreja se perceber que tem que mudar. É para que todos aqueles que formam a igreja saberem que têm que mudar. Que para poder andarem com Deus têm que mudar. Que têm que agarrar e perceber que estão errados, pedir perdão a Deus e pedir que Deus os mude. Agora, se você diz, não, mas eu não estou errado, você já está errado. Davi dizia constantemente, Senhor, vê se há algum caminho mau em mim. Porque ele sabia que era humano. Assim como todos nós somos. E então nós devemos fazer a mesma oração, Senhor, vê se há algum caminho mau em mim e tira de mim, Senhor. Vê se há alguma forma errada que eu estou a fazer as coisas e retira de mim, Senhor. Davi sabia disso. E Deus o honrou muitíssimo. Paulo escreve esta carta aos Coríntios e no capítulo 11 de 2 Coríntios 11, 26, lemos:
em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além destas coisas exteriores, me oprimem cada dia o cuidado de todas as igrejas. Tudo pode acontecer. Mas se você tem Deus, você pode dizer como Davi dizia: mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás. Não importa o que lhe está a acontecer agora. Não importa tão mal o que está a acontecer. Importa como você está com Deus. Porque garantidamente Deus o vai tirar do sítio onde você. Deus garantidamente o vai abençoar. Se você anda com Ele. Tá, mas está isto e aquilo e aquele outro. Ande com Deus. Então não deve ter sido fácil ouvir todos os comentários, ouvir toda a coisa. Ser justo no meio de pessoas injustas, isso é o mais difícil que deve ser. Não é fácil. Então, o que é que vamos fazer? Que decisão vamos tomar? Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer assim: Pai, nós fomos chamados para fazer a tua vontade e não a nossa. Nós fomos chamados para levar a este mundo a tua vontade e não a nossa. As coisas podem não correr da forma como nós queremos ou desejamos, mas o que importa verdadeiramente é em tudo que tu sejas agradado nas nossas vidas. Senhor, Paulo tinha tudo e largou tudo por causa de ti. Senhor, ajuda-nos na nossa caminhada contigo. Que nós não olhemos para os outros dizendo que os outros estão errados, mas que olhemos para cada um de nós interiormente, que cada um olhe ao espelho e veja os seus próprios erros. Peça perdão e possa andar contigo eternamente, Senhor. Que cada um de nós faça a tua vontade. A tua vontade, Senhor. A tua vontade. No nome de Jesus. Precisamos de ti. Verdadeiramente precisamos.
No nome de Jesus. Amém. Para o teu nome, Senhor. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Um bom fim de semana. Em nome de Jesus.